eu dizer um negócio para vocês. Muita gente preocupada com o Cruzeiro, a situação preocupante é... Mas, gente, o Cruzeiro vai subir, calma, calma. O Arthur Jorge assumiu há pouco. Isso tudo ainda é reflexo do que o Tite deixou, a terra arrasada que eu avisei que ele deixaria. Calma. O Flamengo, poderoso Flamengo, tomou de 3 do Bragantino, sabe? E o placar de ontem foi um placar mentiroso. O Cruzeiro fez 2-1 no segundo tempo. Quando ele ia empatar aquela cabeçada do Matheus Pereira que o Rafael defendeu, aí o juiz para o jogo 6 minutos aqui, 6 ali, esfriou, São Paulo foi e fez o gol. Houve muitas falhas? Houve. Ontem o Cruzeiro entregou o jogo, por falhas individuais. Primeiro gol, o Matheus Henrique, querendo dar, como disse o Ulisses, uma de Tony Kroos, perde a bola, o cara entra e sofre o pênalti. Então calma, o Cruzeiro vai subir. O Cruzeiro não tem que abandonar a Libertadores, como muitos estão dizendo, não. Nós vamos lá ganhar do Barcelona de Guayaquil. Vamos ganhar lá, sabe? Deixa o Arthur Jorge trabalhar. A diretoria sabe o que faz. Fiquem tranquilos. O Pedrinho, o Pedro Júnior, eles sabem o que faz. O que eles fazem, eles sabem. Eles sabem as carências da equipe, as necessidades. Já disseram que vão contratar na janela. Calma. Outra coisa, o Matheus Cunha falhou, isso e aquilo. Ele é o goleiro atualmente. Então tem que dar força para ele. Até que venha um goleiro se vier. Tem que dar força para ele. Ele que vai fechar o gol contra o Barcelona de Guayaquil. Então calma, calma. O campeonato está emboladaço. É um campeonato mais disputado dos últimos tempos. Só o Palmeiras disparou. O resto está tudo ali, ó. O Flamengo tem 14 pontos. O Cruzeiro tem 7, né? Em 30, porque o Tite perdeu todos os pontos que ele podia perder. Então calma, calma, China Azul. Calma. A coisa não funciona assim. É apoiar do começo ao fim. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. A situação é delicada porque deixaram terra arrasada. Deixaram, vocês sabem quem, né? Tite, Titinho e companhia. Mas eles são passado. Vamos pensar para frente? Arthur Jorge vai consertar esse time. Arthur Jorge é um baita treinador. As informações são as melhores possíveis. Aqui em Orlando eu conversei com vários jornalistas do Rio de Janeiro e todos me deram as maiores referências dele. E nós vimos, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Então, Cruzeiro, não abandone a Copa do Brasil nem a Libertadores. Vamos para cima. E vamos subir no Brasileirão. Que negócio de queda? Queda é para Remo, Mirassol, que esse ano tá mal. Cruzeiro vai subir, gente, calma. Vai ser campeão? Não. Campeão brasileiro? Não. Não, de jeito nenhum, não tem mais jeito. Mas vai fazer uma campanha digna do tamanho do Cruzeiro, né? Porque o momento é ruim. Só isso. Calma, calma, devagar. É apoiar. O momento é de apoiar. Porque apoiar quando tudo tá bem, tapinha nas costas, todo mundo dá. Eu quero ver agora. É agora que a China Azul tem que se unir com o presidente, com o vice-presidente, com os jogadores, com o técnico. Cobrar, lógico, cobrar, tem que cobrar. Mas apoiar acima de tudo. Porque apoiar quando tudo tá bem é muito fácil. Pô, campeão, jogou bem, golaço, isso, aquilo é fácil. Quero ver agora. Agora é o grande momento de você, torcedor da China Azul, os 14 milhões espalhados pelo mundo, apoiar para que o Cruzeiro saia dessa situação, estreie com o pé direito na Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Quem sabe uma vitória lá em Guayaquil? Por que não? Eu levo muita fé nesse time, o time é bom, é o mesmo time do ano passado, ainda com algumas reformulações. Agora, uma coisa é fato, Lucas Silva e Lucas Romero tem que jogar. Por que o Lucas Romero não jogou ontem? Está com problemas ainda, quebrou costela naquela briga que teve com o Atlético, mas contra o Barcelona ele deve jogar. Então, Arthur Jorge, Lucas Silva e Lucas Romero são os pilares para proteger os defensores. E aí do meio para frente você organiza o time. O Matheus Henrique não é o primeiro volante e é um cara de uma qualidade absurda. Talvez tecnicamente seja o melhor jogador de meio de campo do Cruzeiro. Acho que ele duela inclusive com o Matheus Pereira. O Matheus Henrique, eu tô dizendo, gente, de controle de bola, de capacidade de bola. O Matheus Henrique é mais técnico que o Gerson. Ele é mais técnico que o Gerson. Técnica, de saber se driblar, de saber, entendeu? O Gerson é um jogador que tem multifunções. Você pega um cara desse, coloca de primeiro volante, você atrapalha ele, porque ele não sabe exercer a função e compromete o time. Compromete o time. Antes da primeira lesão do Mateuzinho, né, do Matheus Henrique,
ele era o principal jogador do time. Sim, ele era o melhor jogador do time. Melhor jogador, foi inclusive... Ano passado terminou como o melhor jogador do time, você lembra? E na final da Sul-Americana quase carrega o Cruzeiro nas costas. O ano retrasado, né? Ano retrasado. Inclusive ele joga a final da Sul-Americana já machucado, né? E ali ele era o melhor jogador do time. Aliás, só ele e o Caio Jorge conseguiram jogar bem com o Fernando Diniz no Cruzeiro, né? É verdade. Então eram exceções, mas o Mateuzinho é muito bom jogador. E aí, meu amigo, você me desculpa. Até um exemplo que eu dei ontem contando bastidores do carnaval, você que gosta das histórias, viu, o Romano? Por que o Tite, com quem eu tinha uma excelente relação de frequentar a CBF em vários momentos, não só com ele, né, mas com o César Sampaio, com o Juninho, com toda a turma lá, ele ficou bravo comigo porque naquele fatídico jogo contra a Croácia, né, que o Brasil foi eliminado, ele coloca o Fred já no finalzinho, né? E depois ele justifica que ele falou pro Fred não subir. E ele tinha o Fabinho no banco. O Fred que não sobe chama Fabinho, né? Que é um marcador. Tanto que no lance do gol, o Fred toca a bola pro Pedro, vai lá no fundo e o Brasil acaba tomando o empate num contra-ataque. Mas ali ele inventou o Paquetá de segundo volante. Mas enfim, se você quer um volante, embora o Romero não estivesse à disposição, você tem outras opções, não é o Mateuzinho. E mais, né? A gente tem sempre que lembrar, essa bola do Mateuzinho, que ele vai fazer aquilo, amanhã ele vai fazer aquilo, depois de amanhã. A gente viu esse ano aqui o Mateuzinho pegar a bola no Maracanã contra o Flamengo e sair costurando, carregando, no meio da marcação do adversário, como se nada. Ele tem essa característica. Então, se você não quer essa característica pro seu primeiro volante, você não pode botar o Mateuzinho ali. Não pode, que você coloque o Lucas Silva, que você coloque qualquer outro jogador, mas não pode colocar o Mateuzinho, que tem uma coisa, né? Essa bola ainda ela pega no bico da chuteira do Christian e volta para a área, e aí o Vidalba, muito precipitado, acaba cometendo a penalidade, né? O Mateuzinho tem uma coisa, ele não se esconde do jogo, ele não se esconde, ele tenta. Ele, enquanto os meias muitas vezes estão ali caindo pelo lado, tocando de lado, fugindo da responsabilidade, ele tem errado demais, até porque está jogando na posição errada, como disse o Simões, mas ele tem personalidade. Se ele vê que ninguém está fazendo nada, e tem um montão de gente que não está fazendo nada, pelo menos ele tenta alguma coisa. E essa situação do condicionamento físico, que é o futebol hoje, né? Futebol hoje é parte física e parte tática, infelizmente. Para aqueles que gostam de uma parte técnica mais desenvolvida e tal, hoje futebol é isso, é físico e ocupação de espaço, né? O Cruzeiro, vamos só lembrar de uma coisa que depois vai cair numa falta de cobrança, de comando, que é impressionante. O Cruzeiro, ele teve 3 dias de folga, estando na lanterna do campeonato. Isso aí, pra mim, eu não consigo engolir nem com o isotônico de cevada, nem com o gelo Vioral. Você é o último colocado do campeonato. Você dá meio período de folga e olhe lá, meu amigo. Ah, mas os jogadores compraram passagem para... Aí o problema não é problema meu. E ainda mais com uma comissão chegando agora. Não, lanterna da competição, 3 dias de... Enfim, 3 dias. Aí... teve os jogadores que serviram às suas seleções, é verdade, foram poucos no caso do Cruzeiro, muito diferente, por exemplo, de Palmeiras, de Flamengo, de Atlético. Aí, nesses tantos dias que 3 foram jogados na lata do lixo, a folga, não dá pra você recondicionar o seu elenco, não dá pra você recuperar os caras, não dá pra você fazer um planejamento que você fique inteiro de novo pra suportar 2 jogos. Nós estamos falando de 2 jogos. Um com Vitória, e é o Vitória. Com todo respeito, é o Vitória. E depois você fazer um jogo, uma viagem para São Paulo, que demora 1 hora de avião. Você não consegue fazer 2 jogos seguidos com essa pausa que teve da data FIFA? Então, pera um pouquinho. Então tem que mandar essa comissão física, médica, de fisiologia do Cruzeiro, tem que mandar todo mundo embora. Porque no segundo jogo, depois da pausa, os caras já estão cansados. Ah, meu amigo, então alguma coisa está muito errada. Ô, Romano, sabe o que acontece? O Cruzeiro está tão mal fisicamente
né? E permite esse tipo de situação, né? A gente não pode esquecer que o jogo de quarta contra o Vitória foi muito intenso, foi depois de uma parada, né? O Ale destacou aí, foram 3 dias de folga, né? O Cruzeiro jogou no domingo com o Santos, não foi isso? Eu acho que jogou no sábado. Não, sábado foi Fluminense e Atlético. O Cruzeiro e Santos foi num domingo. Domingo, 4 da tarde no Mineirão. E aí os jogadores do Cruzeiro folgaram segunda e terça e voltaram a trabalhar na quarta para poder jogar na outra quarta. Então foi um tempo de recuperação e considerável. Sim. Né? Considerável. Só que de quarta para sábado, aí a recuperação já é menor. O aspecto físico foi e entrou em campo. O Ale falava aqui no intervalo, né, o Ale, que a torcida do São Paulo estranhou muito a postura do Roger, de um time extremamente ofensivo, né? Eu diria, de certo ponto, até desequilibrado, tá? E eu acho que esse desequilíbrio ficou evidente. É que o Cruzeiro tomou o gol tão rápido que fica até difícil. Mas até o Cruzeiro tomar o gol, né, Ale? O Cruzeiro tinha o comando da ação, né? O Cruzeiro tinha a bola, tinha criado uma chegada ali logo na saída, mas assim, nada demais. Mas o São Paulo também não conseguia jogar, né? Aí você ganha um gol. Logo em seguida você ganha outro gol. Você cresce no jogo. Claro que você cresce no jogo. Você solta mais. Isso, até pelo nível de exposição que o seu adversário precisa ter. Então eu concordo com o Arthur Jorge. Não foi um jogo que tenha mostrado uma diferença para um placar de 4-1. Só que o Cruzeiro entregou um 4-1 ao São Paulo. Até porque tem um aspecto que eu acho que pode ser muito decisivo e quem acompanhou o jogo de ontem vai lembrar. O Cruzeiro o Cruzeiro diminui logo ali aos 2, 3 minutos do segundo tempo, não é? E depois tem um ataque em que o Kaique coloca a bola na cabeça do Matheus Pereira, ele cabeceia a bola quase no ângulo, o Rafael vai lá e salva. Lembra desse lance, Ale? Eu só não lembro desse quase no ângulo, né? Mas... Quase no ângulo foi uma bondade sua, né? Mas... O Matheus Pereira perdeu um gol, Isso. Ele perdeu um gol. Uma defesaça do Rafael. Manda a bola para escanteio. Se é no gol do Cruzeiro, a bola entra. Por quê? Porque o goleiro do Cruzeiro não faz diferença. O goleiro do Cruzeiro não faz diferença. Eu não sei quem foi que trouxe o Matheus Cunha pro Cruzeiro, eu sei que o pré-contrato dele é desde a época do Alexandre Matos, eu não sei quem indicou, quem teve a ideia genial de trazer um goleiro que tinha fracassado no Flamengo, era reserva lá, porque não tinha outro, e é um goleiro que não faz diferença e que não vai fazer. Tem que dar tempo. Não tem que dar tempo. Se for dar tempo, dá pro Otávio, dá pro Lamonier, pro Matheus Cunha, não adianta dar tempo. Ele é fraco. Se tiver um Cone no gol, ele é mais ou menos a mesma coisa. Não é goleiro pro Cruzeiro. A torcida pegou no pé do Rafael Cabral. Vou te dizer, o Rafael Cabral perto dele é Sepp Maier. O Rafael Cabral perto do Matheus Cunha é o Neuer. Entendeu? É o Neuer. E pagou muito pato pelo fato de ter jogado uma Série B, de ter sido o cara que chegou para substituir o Fábio. O Matheus Cunha é um goleiro fraco, frágil, ruim, que não tem qualidade para ser goleiro do Cruzeiro. Outro dia eu li um tweet do Vene Casagrande e ele destacava isso e logo no início, tá? Que o Cruzeiro tinha o pior goleiro da Série A e é o pior goleiro da Série A, não pode. Um time que paga 27 milhões de euros num Gerson não pode ter o pior goleiro da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o tamanho do problema que o Cruzeiro tem. Terça-feira estreia numa Copa Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, sem goleiro, sem primeiro volante, com zagueiros falhando, com atacante achando que é o Careca, que é o Romário, que é o Van Basten. Quer dizer, a situação do Cruzeiro é muito grave. E ela foi criada pelo próprio Cruzeiro. Eu tinha vontade, porque assim, no futebol só aparece filho de pai bonito, né? Eu tinha vontade que o Cruzeiro... Quem foi o gênio que sugeriu a contratação do Matheus Cunha? Quem teve essa ideia genial? Não, o contrato dele vai acabar com o Flamengo. Vamos dar um chapéu no Flamengo e vamos pegar o Matheus Cunha lá. Fizeram um favor ao Flamengo. Simões, que tem uma coisa que o último jogo dele no Flamengo tinha sido em maio, contra o Botafogo da Paraíba. De lá pra cá ele não jogou mais, não tinha jogado mais. E aí como é que, vamos supor que a avaliação, foi assim, olha, ó como ele senta no banco, ó como ele dá força pros companheiros, porque desde maio que ele não joga. Agora, tem uma coisa, ô Simões, que o torcedor tem que ficar atento, né? A contratação, ela é sempre boa para alguém. Às vezes, e muitas vezes, não é para o clube. Mas para alguém, a contratação é boa. Nem sempre é para o clube, vou repetir.
O Matheus já teve 7 jogos. Você lembra das aulas de português, sujeito oculto? Né? Não tem negócio, tem um aí. Se bem que no caso do Cruzeiro, todo mundo sabe quem é o sujeito oculto, né? Todo mundo sabe. Mas enfim, ele teve 7 jogos, tá? Eu sei que não é uma amostragem gigantesca, mas em 7 jogos, mais o goleiro, para quem não está acostumado com a rotina de trabalho de um atleta de futebol, o goleiro é o cara que mais treina, né? E há muito tempo já, inclusive treina com os pés, que eu tenho a impressão que o Matheus Cunha é um curioso caso, raro caso, de um goleiro que é melhor com os pés do que com a mão, né? Sem dúvida. Podia ser, de repente, até o primeiro volante. Por exemplo. Mas o cara treina, o goleiro treina mais. 7 jogos. Ele teve oportunidade de pegar ritmo, sabe? Então, realmente, eu acho que o que vai ser feito, eu não sei. A única coisa que eu sei é que o Cruzeiro não pode continuar jogando com o falso 1. E aí o Simões usa um termo, acho que até generoso com ele, falou assim, ele não faz diferença. Ele faz diferença negativa. De forma direta. Então, quando, por exemplo, ele não sai do gol de jeito nenhum no escanteio, quando ele não pega a bola no mesmo canto dele, no chute do Ferreirinha, nesse próprio escanteio, enfim, quando ele não faz nenhuma defesa importante, é verdade, mas o nível de insegurança que ele gera para o momento defensivo do Cruzeiro modifica a abordagem dos jogadores. Então, o jogador que, por exemplo, vamos supor, o Romano, o cara tá de fora da área, ele arma o chute, o marcador ele tá distante, mas ele tem que se jogar na bola, correndo um sério risco de tomar uma finta, porque ele sabe que não pode deixar chutar no gol. Se é um outro goleiro, se é o Cássio que tá lá, vamos supor, ele pode, chuta então. Ele não vai ter que dar um carrinho, ele não vai ter que se jogar na trajetória. Ele confia. Confia, correndo o risco de tomar uma finta humilhante e o cara ficar numa condição melhor para finalizar. No escanteio fica claro isso. Tanto que nesse gol aí que o Simões citou, era para ser gol contra do Cauã Moraes, quase em cima da linha, porque o goleiro não sai do gol. Normalmente, quando você vai bater falta e escanteio, o Simões era um grande cobrador de falta e escanteio, você faz um arco para tirar essa bola do alcance do goleiro, né? Eu não, mas meu primo era. Era o teu primo. Edu Lima. O Lima, Não, sério, o primo dele jogou demais. Então, mas o Edu Lima, ele fazia um arco para tirar essa bola do alcance do goleiro, né? Para chegar no... Aliás, um abraço para ele. Um grande abraço. Os caras que vão bater falta contra o Cruzeiro, os caras jogam em cima do goleiro. Porque sabe que ele não sai do gol. Não sai do gol. Então... E apavora quando a bola chega. Exatamente. Então, assim, não sei se o Otávio vai ser jogo de liberdade. A única coisa que a gente sabe é que o Cunha não tem condição. Fala pessoal, finalizando aqui mais um vídeo do canal, agradeço a todos aí pela sua companhia, já peço o like de todos aí para dar aquela força, aquele empurrãozinho pro canal continuar crescendo, tá bom? E obrigado aí pela preferência, fique à vontade para deixar seu comentário aí, tá bom? E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, você que não conhece esse canal, tá? Esse canal aqui é do Cruzeiro, a gente traz notícias sempre apenas do Cruzeiro, 100% do Cruzeiro, tá? Esse canal aqui, então você chegou no lugar certo, já deixa o meu convite para você estar se inscrevendo no canal, tá? Deixa o seu like para dar aquela ajuda pro canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificação para você não ficar de fora de nada que sai aqui no canal, tá bom? Sempre vai ficar por dentro de tudo que acontece no clube, porque aqui as notícias elas são todos os dias, de domingo a domingo, pós-jogo para vocês. Então, não perca tempo, tá? Se inscreva, verifique a sua inscrição, porque o YouTube gosta de cancelar inscrições. Então, verifique se tu tá inscrito. E seja muito bem-vindo, tá? Esse canal aqui foi criado para vocês. Então, quero só agradecer a vocês pela preferência aqui que dão ao canal. Tamo junto, fique à vontade. Tá? Vou ficando por aqui, mas assim que surgir notícia a gente volta e traz aqui pra vocês, tá bom? E vamos torcer pra o Cruzeiro dar a volta por cima que tá precisando. Tamo junto, até a próxima.